Fala pessoal do canal, tudo bem? Hoje a gente está aqui, entrei de forma emergencial para comentar as ridículas e absurdas decisões do ministro Fachin, pendendo aí alguns pontos dos projetos relacionados a armas no Brasil. Não vai ter nem vinheta. Vamos direto ao ponto. Antes, porém, o que eu peço a você? Curta, compartilhe, inscreva-se no canal para que esse vídeo viralize, porque eu acredito que esse debate é muito importante e tem que chegar ao máximo de pessoas. Para quê? As pessoas que gostam do mundo das armas, os instrutores de tiro, possam continuar esse debate e não cair na armadilha que estão preparando aí para nós. Tá? Então, é muito importante que você curta, compartilhe. Se não for aqui do canal, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, dúvidas, críticas, sugestões aqui embaixo, para que nós possamos desenvolver esse debate, porque ele é muito, muito, muito importante. Tá bom? Não sei se você me conhece, mas meu nome é Marcelo Adriano, sou instrutor de tiro formado pela Academia Nacional de Polícia desde 2009, fui militar de carreira das Forças Armadas durante 13 anos. Hoje sou integrante aqui, do Projeto IAT, uma das maiores iniciativas de formação de instrutores de tiro do Brasil, e por isso mesmo estou entrando aqui para conversar com os nossos alunos, tá? O nosso curso, como disse, é um dos maiores do Brasil, um dos maiores formadores hoje de instrutores de tiro, e a galera ficou muito preocupada, sem entender o que estava acontecendo. Então nós vamos fazer aqui essa explicação. Se você ainda não conhece o projeto, vou deixar o link aqui embaixo para você clicar e conhecer, tá? Bem, o que aconteceu, afinal de contas? Bem, o que aconteceu, algumas decisões que estrategicamente surgiram, foram tomadas hoje, há 2 dias do 7 de setembro e há poucos dias das eleições. Então, eu acredito que isso tem algum tipo de motivação. Não sei exatamente qual é. E por esse motivo, já começo dizendo, o que a gente deve evitar imediatamente? Se você estiver fazendo, pare. Evite aquilo que nós chamamos de bravatas, tá? O Dr. César Mello, né, costuma chamar de bravata. O que é bravata? É o doutor Luciano Lara também costuma chamar de bravata. É você querer falar, pagar de valentão na internet, do Instagram, sem ter efetiva coragem para ela fazer. Tá? E mesmo se tivesse coragem, não teria feito nenhum. Então é exatamente isso que eles querem. Nós temos que, primeiro, segurar a onda, analisar com frieza a situação, verificar o que é possível fazer dentro da legalidade, porque se nem todo mundo anda na legalidade, nós temos que andar, nós temos a obrigação de andar, tá? Dentro da legalidade para, primeiro, entendermos a situação e depois nós conseguirmos agir de verdade para que nós possamos obter aí se remediar, né? Como se diz assim, dizendo assim, remediando a situação em relação a essas decisões, né? Foram 3 decisões que foram tomadas aí em relação a liminares que foram impetradas pelo Partido dos Trabalhadores e, salvo engano, pelo Partido Comunista do Brasil, um dos partidos comunistas que nós temos aqui no Brasil. Tudo bem? Então, primeiro ponto importante. Quais foram os 3 pontos atacados pelo ministro? Certo? Primeiro ponto, efetiva necessidade. Ele agora define como efetiva necessidade algo que seja concreto, um risco concreto, uma necessidade concreta. O que significa que ficou mais difícil agora justificar perante a Polícia Federal a necessidade de se obter uma arma de fogo. Tá? Ou seja, nós voltamos ao ponto anterior ao decreto. Então, antes, primeiro, não era impossível comprar uma arma. Não era impossível. Era mais difícil, mas não era impossível. Tudo bem? Agora, voltou a ficar tão difícil quanto era antes. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, para comprar a arma agora, você vai ter que comprovar algo mais concreto. E não a simples declaração como ficou definido pelo... cumprindo os requisitos, né? E mais a declaração como ficou definido pelo decreto. Esse é o primeiro ponto. Observação importante. O ministro Fachin fala do Estatuto do Desarmamento. A palavra não existe no texto da lei. Na realidade, não é o Estatuto do Desarmamento, porque a sua aceitação foi justamente para não se proibir a arma de fogo no Brasil. A venda de arma de fogo do Brasil. Então, não é um Estatuto do Desarmamento. Ele já é muito restritivo, foi muito ruim para a atividade, mas não é um Estatuto do Desarmamento. Tá? Segundo ponto atacado lá pelo ministro foi a aquisição de armas de uso restrito. Então, agora, para se adquirir uma arma de uso restrito, deve-se adquirir somente no interesse da nação, da segurança pública, e não no interesse particular, ou seja, o cidadão comum não poderá mais adquirir uma arma de uso restrito. Presta atenção nos detalhes. E o terceiro é a limitação da quantidade de munição, onde ele não definiu uma quantidade específica e disse que, de forma diligente, deve-se analisar aquilo que é necessário para a necessidade da defesa.
E também não deixou claro ali, o que gera muito mais insegurança do que antes, porque não dá para saber quanto é essa quantidade. E tem muita gente aí já falando muitas coisas na internet sobre isso, tá? Então nós vamos tentar sair um pouco da caixa para que nós possamos entender do lado de fora. Sou policial já há mais de 16 anos, trabalho com armamento de tiro, como disse, a gente está aqui no canal há bastante tempo, e a gente vai tentar esclarecer alguns pontos que são essenciais. Primeiro, para o amante das armas, segundo, para o instrutor de tiro. Como fica agora a minha condição como instrutor de tiro? É muito importante a gente ter essa visão sobre o efeito, primeiro, concreto, aquilo que vai acontecer de verdade, e segundo, com relação às reações. Isso também porque você que é instrutor de tiro, principalmente formado aqui no Projeto EAT, você tem que se ligar, porque os seus alunos vão te procurar e vão te perguntar, e agora, Marcelo, o que eu faço? Tá assim, tá assado? Como é que vai funcionar? Como é que isso, como é que aquilo? E vamos bater especificamente nos 3 pontos. São 3 pontos importantes? Claro que são. São 3 pontos importantíssimos do decreto. Mas são o fim do mundo? Em minha opinião, não. Não é o fim do mundo. E eu já vou explicar o porquê. Eu preciso ficar tranquilo e calmo, agora quieto em relação a isso? Claro que não. Nós devemos continuar lutando para que nós possamos ter o nosso direito preservado, não tenha dúvida nenhuma. E aí já vou te dar a letra. Sabe qual é o grande problema disso aqui? É a falta de segurança jurídica, porque não temos uma lei que ampare, que traga, por exemplo, requisitos objetivos para aquisição e posse de arma de fogo. Nós não temos uma lei relacionada a isso. Isso o presidente do Bolsonaro tentou resolver via decreto, mas gerando o quê? Gerando insegurança jurídica também, porque o decreto é um mandamento muito mais frágil do que a própria lei. Ao final, eu vou colocar a minha opinião pessoal sobre essa decisão, mas só ao final, primeiro, nós temos que atacar ali, ó, os efeitos efetivos disso. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Se tivéssemos uma lei, isso seria muito mais difícil. Isso quer dizer que para as próximas eleições, você que é apaixonado pelo mundo das armas, você tem que pensar em quem votar. Se você quer efetivamente algo relacionado a uma legislação séria, eu não estou falando uma legislação irresponsável, não, uma legislação séria, com requisitos objetivos relacionados a posse e porte, ora, você vai ter que necessariamente votar em alguém que defenda essa pauta. Senão nós continuaremos nessa lenga-lenga e não sairemos do lugar, dependendo aí do Poder Judiciário ou do Poder Executivo para editar decretos, liminares e tudo mais, como nós estamos vivendo agora. Tudo bem? Então ficou o recado. Foco na lei. Quem faz lei? Deputado e senador. Foco no deputado e senador. É nele que você tem que votar e é dele que você tem que exigir que as coisas mudem de verdade. Esse é o ponto. Esse é o ponto fulcral, é o ponto principal. Tá? Com relação aos decretos, primeiramente, no que tange ao nosso dia a dia, tá? A decisão não atacou quem já tem arma, porque, afinal de contas, a partir de agora, quem quiser adquirir arma junto à Polícia Federal, ao menos é a nossa interpretação, né? É óbvio, vai depender da interpretação dos órgãos de controle, né? dos órgãos de controle relacionados à arma, mas em nossa interpretação, no nosso sentir, quem vai comprar arma pela Polícia Federal, que tem que fazer a justificativa, é que vai ficar mais difícil. Quem já comprou, comprou, justificou, ponto, acabou. Ao menos a arma comprada pela Polícia Federal. Com relação ao CAC, o que muda? Bem, com relação ao CAC, muda que agora ele não poderá mais adquirir arma de uso restrito. Ponto. E com relação à quantidade de munição, está em aberto. Está completamente em aberto. Vai depender da interpretação. Em minha opinião, atinge aquele que compra a arma pela Polícia Federal. Tudo bem? Bem, diante disso, o que muda, afinal de contas? Muda muita coisa? Muda. Vai, por exemplo, reduzir o comércio de arma. Vai reduzir aí o comércio de arma um pouco, ao menos. Vai aumentar a quantidade de CAC, porque as pessoas vão pular agora, vão tentar se tornar CAC para adquirir as suas armas. Isso também é uma realidade. Tá? Então, vai haver aquele primeiro impacto de desânimo, sempre há, mas depois as coisas vão se acomodando. Porque o mundo do tiro e das armas existia antes do decreto do presidente Bolsonaro, que melhorou muito, não tenha dúvida disso, mas ele sempre existiu. Os estandes sempre existiram, os clubes sempre existiram. Surgiram mais clubes? Claro que sim, porque surgiram mais armas no mercado. Tá? Então, esse cenário catastrófico que estão pintando, eu não vejo exatamente dessa forma. Não é que seja bom, tá? E não tem nada, absolutamente nada de bom. É muito ruim, mas é muito ruim mesmo. Mas não é o fim da atividade.
Nós temos que continuar lutando fortemente para reverter, mas não é o fim da atividade. Ao menos não com relação a essas decisões. E aqui cabe um conselho. Deixe a bravata de lado. Que é a bravata aí que o doutor Luciano Lara, o doutor César Mello sempre citam. Ora, você chega lá e pagar o valentão da internet. Primeiro, 99,99% não tem coragem de dizer o que faz. Segundo, os que têm coragem, se fizer, afundam ainda mais o mundo do tiro. Porque é exatamente isso que eles querem. Nós tivemos alguns fatos que corroboraram com isso aí, inclusive até lá a situação da Argentina com o atentado a Cristina Kirchner, que todos nós condenamos, qualquer cidadão de bem condena, porém se utiliza isso de forma eleitoreira. Veja, nós estamos a poucos dias das eleições e a 2 dias do 7 de setembro. O que eles querem, afinal? Que nós formos aqui, vamos para a rua, que taquemos pedra? Não, não façam isso. Em casa, ou se forem para a rua, vão de forma democrática, sem atacar ninguém. O que nós temos é que ter um bom planejamento para o futuro, com relação principalmente aos nossos parlamentares. Se não tivermos, lascou, vai continuar do mesmo jeito. Tudo bem? Com relação à atividade do instrutor de tiro, o que muda, afinal de contas, tão grandemente? Na minha opinião, muda muito pouco. Tá? Muda muito pouco. As pessoas vão continuar interessadas em arma de fogo, pode ter certeza, vão continuar querendo desenvolver a atividade e um instrutor de tiro vai continuar sendo instrutor de tiro. Tá? Pode piorar um pouco para o instrutor credenciado, porque provavelmente a quantidade de laudos emitidos pela Polícia Federal vai diminuir. Então, provavelmente é possível que menos armas, menos laudos, menos possibilidades aí, menos possibilidades de se emitir os laudos. Mas o instrutor de tiro não vive somente de emitir laudos, ao contrário. Eu gravei um vídeo hoje dizendo que o instrutor de tiro não precisa ser credenciado, coincidentemente. Tá? Gravei um vídeo hoje lá pro meu Instagram, que a galera está pedindo, perguntando, o instrutor de tiro precisa ser credenciado? Não, ele pode ser credenciado como mais uma opção de renda. Só isso, mas ele pode continuar desenvolvendo as suas atividades. Não vejo esse monstro, esse bicho de 7 cabeças. Tá? Agora, é muito ruim. Temos que lutar e lutar muito. Porém, não vejo esse impacto tão negativo na instrução de tiro. Ao menos até que os órgãos de controle comecem a se movimentar, tá? E interpretar essa decisão. A partir dessa interpretação é que nós veremos o que vai mudar. Por quê? Porque a atividade de instrução de tiro vai continuar da mesma forma. As pessoas continuam existindo, continuam com vontade de ter arma, continuam com vontade de realizar instruções. Veja aqui, proibindo a aquisição de arma de uso restrito, cara, ainda continuam as outras armas. Como disse, antes do decreto do presidente Bolsonaro, que era só 380, tá? Que era só 38, ainda existia clube de tiro, existia stand. Claro que houve um desenvolvimento muito grande. Esse desenvolvimento vai continuar acontecendo, porque o esclarecimento é muito grande hoje em dia. Então, não vejo assim como um impacto devastador. É muito ruim, temos que lutar contra, mas não o impacto devastador que se estão pregando, que a galera está pregando por aí. Então, calma, sem bravata, sem loucura, foco no próximo passo. E o próximo passo é bem simples. Continuar, você que é nosso aluno, continue estudando na moral, tranquilo. Se você pretende ser instrutor de tiro, continue aí na busca do seu sonho, porque eu tenho certeza absoluta que o mundo das armas vai sobreviver a isso também. Tá? Agora, o que nós podemos fazer? E aí vem a minha opinião específica sobre a decisão. Uma decisão, como disse lá no início, ridícula, absurda, invade a competência dos outros poderes, porque uma coisa é voltar atrás no decreto. A outra coisa é ele definir critérios, como se fosse um legislador ou o regulamentador da lei, que ele não é. Ele não é nenhuma das duas coisas. Então ele está usurpando competência do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Ele não é nem regulamentador da lei e nem legislador. E ele legislou efetivamente. Segundo ponto, ele tomou decisão liminar. Uma decisão tão importante contra um decreto do presidente da República, que é outro poder de mesma estatura, não poderia ser tomada em decisão liminar. Mas houve toda uma pressa, sob uma justificativa da própria política. Tá? Segundo ponto, os processos estavam sob vistas do ministro Nunes Marques e ele desconsiderou, simplesmente desconsiderou. Por que a pressa? Não se sabe por quê. Tá? Nós imaginamos o motivo dessa pressa. Nós imaginamos. Há um motivo dessa pressa. Porque, veja, proibindo
a venda de armas hoje, as eleições daqui a menos de um mês, as eleições, será que tantas armas seriam adquiridas e tantas munições que geraria essa insegurança toda? Ou as armas adquiridas agora e as munições adquiridas agora seriam suficientes para essa insegurança? O que mudou? Na realidade, é o impacto político que é mais importante, porque o impacto na quantidade de armas, na quantidade de munição é insignificativa. Insignificativa em um mês em relação a tudo que já foi adquirido. As minhas armas que eu tenho aqui, eu não compraria mais nenhuma arma até as eleições para atacar qualquer pessoa. Isso é um grande absurdo, tá? É um despautério, em minha opinião. Porém, o que nós podemos fazer em relação a isso? Bravatar contra essas autoridades? É lógico que não, exatamente isso que eles querem, porque isso vai reforçar justamente os seus próprios argumentos, tá bom? Galera, eu vou fazer uma live aí mais tarde ou amanhã sobre isso. Acalma o coração que a gente vai resolver aí. Se Deus quiser, a gente vai encontrar o melhor caminho. Valeu? Até mais, até daqui a pouco.